Olá, aqui é Andressa Araújo. Eu quero trazer uma mensagem do Senhor para você, para abençoar a tua vida, abençoar teu dia. Amados, eu não sei se você já leu a Bíblia. Se você não leu, leia. A Bíblia é um livro maravilhoso. Não é um livro só de histórias, não. É um livro de histórias reais. E a Bíblia é o próprio Deus falando com você. É o próprio Deus te falando, fazendo uma carta de amor para você como filho. Te dê orientação, direção. Só que para você entender o que o Senhor quer falar ao teu coração, você tem que pedir para o Espírito Santo falar com você. Toda vez que você lê, você peça para o Espírito Santo falar com você. Na passagem de João 14:26 fala assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então é o Senhor que te ensina, é o Espírito Santo que te ensina. Ele é o nosso consolador, nosso auxiliador. E eu estava no decorrer do meu dia, no meu dia agitado, das minhas obrigações. Eu tenho 4 filhas e nessa correria eu fui tomar banho e lá no momento no banho, sozinha, eu comecei a pedir para o Espírito Santo falar comigo. Espírito Santo, fala comigo. Eu peço agora também para o Espírito Santo falar com você. Espírito Santo, fala ao coração, fala a cada um, fala. Dá vida, Senhor, dá renovo, dá força. Espírito Santo, fala conosco. E eu comecei a pedir para ele falar comigo. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele começou a dizer assim para mim: hoje tem alguém falando assim para mim. Por que eu estou passando por esse problema? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Talvez seja você que esteja falando isso para Deus. E o Senhor mandou falar algo para você. Você está passando isso porque nosso Deus é um Deus estratégia. Nosso Deus é um Deus estratégia. Você está no lugar certo. Tudo já está planejado pelo Senhor. Fica firme, basta prosseguir, firme nele. Não esmorecer. Continua firme. Que o Senhor vai concluir a obra dele. Deixa Deus concluir. Creia. Crê somente. E o Senhor começou a me lembrar de Moisés. Moisés, na Bíblia, diz que ele nasceu num momento muito crítico, um momento em que Faraó mandou matar as crianças, todos os meninos que nasciam, porque o povo israelita estava ficando maior e mais poderoso do que os próprios egípcios. Então ele estava querendo mandar os meninos, matar os meninos, né? Porque na época era muita guerra e os homens eram a força. E o que aconteceu? A mãe de Moisés, ela já não podia mais esconder ele. E ela pegou um cestinho, colocou essa criança e colocou no rio, para que a criança não fosse morta. E quem achou essa criança foi a própria filha de Faraó, achou essa criança. E ela queria proteger essa criança, ela amou a criança e ela queria proteger e buscou alguém para pedir. A irmã dele estava olhando de longe e falou: você quer que eu traga alguém para olhar essa criança? Falou: traga alguém para cuidar dessa criança, que eu providenciarei tudo para que ela cuide dessa criança. E trouxe a própria mãe cuidou dele. E quando ele foi maiorzinho, ela levou a filha do faraó e a filha do faraó adotou ele. E ele foi criado debaixo, dali do faraó, da família dele. E com todo o conhecimento, ciências. Só que o Senhor, eu acho que naquele momento Moisés foi crescendo ali, ele não se identificava ali, ele não se entendia. Talvez ele tivesse falado muitas vezes: o que eu estou fazendo aqui, por que isso está acontecendo comigo, porque o ser dele, ele não era um egípcio, ele era um israelita, e a alma dele ali, a presença, ele tinha no coração sendo um israelita. E aí Deus queria usá-lo, Deus tinha uma estratégia na vida dele. E Deus queria que ele libertasse o povo da escravidão, o povo israelita da escravidão egípcio, do Egito. E ele foi diante de Faraó inúmeras vezes falar em nome de Deus para libertar o povo. E Deus usou ele poderosamente na frente de Faraó, na frente de todos os egípcios, que Deus era com eles. E assim ele ajudou a libertar o povo.
Deus usou a vida dele. Amado, será que hoje você pode ir diante de um presidente? Você pode ir falar algo? Não, você não pode. Né? E naquela época também não, porque Faraó, na época, era como se fosse um deus. Né? Ninguém podia se aproximar assim, mas como ele era da família, Deus tinha um plano estratégico. Deus queria usá-lo. E hoje você pode estar se perguntando por que eu estou aqui, por que isso está acontecendo. Deus está providenciando tudo. Deus transforma até a maldição em bênção. Tudo provém para bem nos que estão em Cristo Jesus. Tudo vai prover para bem para você. Se você estiver firme no Senhor, tudo simplesmente creia, não esmoreça. E ali Moisés foi usado para libertar o povo do cativeiro egípcio. E o Senhor também me trouxe memória Davi. Davi foi ungido muito novo, até esquecido pelo pai. Até o próprio sacerdote que foi ungir ele duvidou que era ele, né? E demorou de 15 a 18 anos para ele ser rei. E eu fico imaginando que nesse tempo, quantas pessoas não falaram para ele: não é você, Davi, que foi ungido por Deus? As pessoas: não era você ainda aí? Né? Foi passando o tempo, mas será que ele esmoreceu? Não. Ele continuou firme, ele não ouviu o que os outros falavam dele, ouviu o que Deus falava dele. Deus prometeu algo para ele e ele sabe que Deus é poderoso para cumprir. E ele foi se preparando e no momento certo a oportunidade surgiu. No momento certo a oportunidade surgiu. Israel estava sendo oprimido em guerra, estava tendo uma opressão em guerra. Golias estava humilhando o povo, envergonhando o povo. E Saul, que era rei da época, Saul ofereceu a filha em casamento para quem conseguisse vencer esse Golias, esse gigante, e riquezas. Então ali ele viu a oportunidade. Porque como que ele seria rei se ele não era da linhagem, né? Se ele não era da linhagem real, como que ele poderia ser rei? Deus criou a oportunidade porque Deus é um Deus estrategista, Deus é um Deus estratégia. Ele move as peças no lugar certo, mesmo que você não veja. Deus move. Eu jogo xadrez, muitas vezes eu fui para campeonatos. E eu lembro que tinha época que eu entregava algumas peças e meu adversário achava que eu estava perdendo. Né? E na verdade eu não estava perdendo. Eu estava armando a minha jogada. E aí ele ia lá, caía achando que eu estava perdendo e no final eu dava checkmate e ganhava. Então mesma coisa, nosso Deus é um Deus de estratégia. Às vezes você pensa que está perdendo, que tudo está perdido e não. Deus está tudo sob o controle de Deus. Deus é um Deus de estratégia. E assim foi com Davi. Davi venceu, pegou as 5 pedrinhas e venceu o gigante. Com uma pedrada na cabeça, venceu o gigante, matou ele e casou com a filha de Saul, sendo assim fazendo parte, né, da linhagem, né? E ali, mesmo assim, ele não foi rei em seguida, ainda passou tempo, Saul perseguiu ele, sofreu perseguições, mesmo assim ele se manteve agradando ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Como você vai obedecer ao Senhor se você não conhece a palavra de Deus? Você tem que ler e conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que ela se cumpra na tua vida. Eu vou ler uma passagem que está em João 15, 7. Está escrito assim: se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e será concedido. Então é um segredo. Primeiro você tem que permanecer em Deus. Ter resistência, resistir em Deus. Depois a palavra dele tem que estar em ti. Você tem que meditar naquela palavra, meditar no Senhor, conhecer do Senhor para conhecer a palavra dele. E aí sim você vai pedir o que quiser e você será dado. E ele permaneceu no Senhor, as palavras de Deus estavam nele. Porque ele, quando venceu o Golias, ele disse que ele não ia pela força, ele ia pelo Deus de Israel. Ele conhecia o Deus de Israel. E ele se manteve mesmo na dificuldade, mesmo depois que ele foi perseguido ainda. Depois que matou Golias, foi perseguido. Mesmo assim, ele não ousou matar Saul, que perseguiu ele. Inúmeras vezes ele teve chance, mas em nenhum minuto ele falou assim: ai de mim tocar no ungido do Senhor, ai de mim. Por quê? Porque ele conhecia. Como que ele teria uma atitude daquela? Fugindo de alguém que queria matar ele e não matar? Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a vontade de Deus. Como que você vai fazer a vontade de Deus se você não conhece? Precisa conhecer. E aí Davi, no tempo certo, foi rei de Israel. Amados, o nosso Deus é um Deus de estratégia, é um Deus poderoso.
Eu não sei o que está se passando na tua vida, eu não sei o que está passando agora no seu interior, eu não sei se é você que está falando aí. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus está mandando te dizer, porque Ele é um Deus de estratégia. Você está estrategicamente aí. Isso está acontecendo de maneira estratégica. Sabe aquela característica que você não entende por que você tem? Porque é estratégico. Sabe por que você é assim? Porque é estratégico. Deus está sendo estratégico. Deus vai te dar vitória. Nosso Deus não entra numa guerra para perder. Nada está perdido, o Senhor é mais poderoso, mesmo que você olhe aí o mundo, a gente está olhando tanto caos, tanta coisa acontecendo, e você pode às vezes achar que, cadê Deus? Será que Deus está perdendo isso pro inimigo, né? Não, amado, Deus não está perdendo pro inimigo, não. Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 1, está escrito assim, ó. Eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amados, ele amarrou o diabo por 1000 anos, prendeu ele. O único anjo, nem Deus desceu, nem Deus veio para lutar. Nem Deus veio para fazer isso. Um único anjo. Você acha que está perdendo, que Deus está perdendo a batalha? Não, amado. O Senhor é um Deus de estratégia. O Senhor, Ele sabe, Ele já ganhou, Ele já viu o final. Ele já nos deu a vitória por nós. Quando Ele morreu na cruz, Ele já nos entregou a vitória. Recebe a vitória do Senhor, não esmureça. Não se entregue, não ouça a falatório ao seu redor dizendo que cadê o seu Deus? Cadê? Que não é você que Deus prometeu isso? Não escuta isso não. Lembra das promessas que Deus tem para você e prossiga com atitudes de fé, assim como teve Moisés, que foi diante do faraó falar, mesmo com dificuldade na fala, ele foi e creu, e quando se teve diante do Mar Vermelho, imagine você diante do Mar Vermelho, e Deus falou, né, que abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho, ele usou a fé, Deus teve atitude de fé. Assim foi Davi, quando pegou aquelas 5 pedrinhas para lutar com um gigante, que tinha espada, armadura, que era de luta. Ele era um simples pastor de ovelhas, mas ele disse que não foi na força dele, foi na força do Senhor de Israel. Então ele teve uma atitude de fé. Você precisa ter uma atitude de fé. Deus quer entregar suas promessas, Deus tem as promessas para você, Deus está sendo estratégico. Aprenda a olhar com os olhos espirituais o que está acontecendo à sua volta. Deus está sendo estratégico. Aleluias, glória ao Senhor. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Ai, amado, eu posso sentir a presença do Senhor. Espero que você esteja aberto a ouvir a voz do Espírito Santo, a receber mais dele, a ter um momento de intimidade com ele. Ora ao Senhor. Vá no teu canto, se aquieta, começa a falar com ele. Se fortaleça no Espírito do Senhor. Que o Espírito Santo te abençoe e te ensine, te capacite. Que coisas ocultas venham ser reveladas para você. E que você enxergue que o nosso Deus é um Deus de estratégia. Que Deus te abençoe tremendamente. Tenha um dia abençoado.